grande honra, eu não consigo pôr em palavras. A partir que entra aqui, o tempo já está contando, então iremos direto ao ponto. Mas espero muito ter um tempinho para conversar um pouquinho com cada um de vocês ao final da palestra. Hoje eu vim contrariar o que já foi dito aqui, que o céu é o limite, porque, na verdade, não é o limite. Principalmente se você é nordestino, cearense, perseverante, determinado, e você pensa ali fora da casinha para uma área que é, por exemplo, a astronomia. Mas, muitas vezes, pode apresentar como algo impossível, principalmente se você é uma mulher querendo fazer ciência. E quando eu digo ciência, eu incluo também ciências humanas, tá? Ciências humanas, inclusive educação, pedagogia, né, que é outra área que eu gosto bastante. Por isso hoje a gente vai falar como que a ciência transformou a minha realidade, transforma de muitos jovens, e a importância da inclusão e ativismo feminino nessa conversa. É um grande prazer estar aqui me apresentando para vocês hoje, ter essa oportunidade. E eu costumo chamar meu público sempre de queridos habitantes desse Parque do Ponto Azul. É uma referência a Carl Sagan, um dos maiores divulgadores científicos da nossa história, da história do mundo inteiro. Carl Sagan fez uma reflexão falando sobre a nossa insignificância, né? Porque a Terra vista no espaço não passa de um mero pontinho azul, né? Numa imensa arena cósmica, com as palavras dele. Então é um imenso prazer estar aqui como outra habitante desse Parque do Ponto Azul, me apresentando para vocês. E eu brinco muito quando eu converso com jovens, principalmente adolescentes, eu digo, vocês devem estar pensando, quem é essa doida aí? Toda de azul, parece que trabalha numa companhia de gás, eles se acabam de rir. E o que é isso? O que é essa roupa azul? O que são essas medalhas? Por que ela usa isso? Será que ela está querendo se mostrar? E aí eu explico, na hora que eu explico, eu trago a frase que é a que move meu propósito em tudo que eu faço. Levar a ciência para as pessoas e as pessoas para a ciência. Às vezes acontece como consequência, às vezes não. Mas no mínimo, ao levar a ciência para alguém, você promove dignidade. E é uma coisa que faltou para muitos de nós. E aí, desde quando, Laritrix, que surgiu essa ideia de levar a ciência para as pessoas e as pessoas para a ciência? Eu preciso retroceder um pouquinho para contar um pouco da minha história para vocês. Sempre fui uma criança muito curiosa. Na verdade, existem estudos que dizem que toda criança nasce com uma curiosidade inata. Na verdade, essa é uma frase também de Carl Sagan, né? Ele me guia muito, aí é uma grande inspiração. Mas a curiosidade vem realmente para todas as crianças, estudos comprovam, e há uma queda dessa criatividade a partir de certa idade. A maioria dos estudos diz que a partir dos 5 anos de idade há uma queda, tanto na curiosidade quanto na criatividade das crianças. E lógico, eu passei por isso também, mas eu era uma criança muito curiosa, e eu perguntava sobre o quê? Sobre o que me rodeava. O que me rodeava era a natureza. Como muitas das pessoas que vocês ouviram aqui hoje e que escutam eventualmente nos canais, nos meios onde pessoas são chamadas para contarem suas histórias de superações, eu também vim de zona rural periférica, bem simples mesmo assim. Eu não sei se eu consigo dar um exemplo, mas talvez eu consiga. Meu município mesmo, tem 10 mil habitantes, 10.600 e pouco, acho que na última contagem, mas eu não moro no município. Essa é a entrada, deixa eu mostrar para vocês a entrada do meu município, junto com a fotinha dos meus pais, da minha família. Essa é a entrada de Pires Ferreira, mas eu não moro aí. Se vocês quiserem chegar na minha casa, vocês vão ter que dar uma volta do mundo lá, porque eu moro numa comunidadezinha rural chamada Marruais dos Paivas. Um dos meus sobrenomes é Paiva, e Marruais significa tipo vila, certo? Então é tipo vilarejo dos Paivas, todo mundo parente. Então é esse cenário que eu venho da zona rural do interior. E voltando a falar aqui, eu tinha acesso à natureza. Eventualmente aquela minha curiosidade de perguntar sobre tudo, vocês devem conhecer alguma criança assim, foi instigada para as ciências da natureza, mesmo que eu não soubesse exatamente que ciência que eu estava abordando. Quando eu perguntava, por exemplo, estava até conversando com o Franzé, por que eu apontar para as estrelas e dizer que dá verruga? Que conversa é essa? E eu perguntava, tá, mas como é que São Jorge foi parar na Lua? Pelo amor de Deus, como que esse homem foi parar lá? Quem que foi São Jorge? Né? E as cruz e tal, e o terço nas estrelas, como assim?
Então eu questionava muito sobre essas coisas, principalmente o céu noturno, me instigava demais, sempre foi assim. Acho que desde que eu aprendi a falar, eu já queria entender como que as coisas funcionavam na natureza e qual era o sentido daquilo tudo. Mas teve uma noite em específica, eu tinha 8 anos de idade, que eu estava brincando na beira da estrada, né, falaremos assim, no cearês mesmo, e a vovó Mundinha, essa senhorinha da foto, ela na época já tinha uns 80 anos, já tinha seus 80 anos, ficava sentada vendo o movimento. O Laritrix acabou de dizer que era interior, não tinha movimento, mas ela ficava na cadeira de balanço, típico cenário de que quem é de interior aqui vai lembrar talvez de alguém, né, das senhoras que ficam observando o movimento ali, o que tem. E vovó Mundinha ficava lá. Eu brincava com meu primo, sempre ali, ela ficava vendo. Só que nessa noite eu lembro de ter parado a brincadeira e eu comecei a fitar o céu, assim. Comecei a fitar as estrelas. E aí me veio na minha mente, curiosa, de 8 anos de idade, a seguinte questão. Poxa, eu tenho nome. Vocês têm nome. Fala com vocês que você tem nome. Bicho tem nome. Eu tinha um gatinho, ele chamava Orion. Até planta tem nome, o pessoal dá nome até para planta, né? Nem tem mãe e pai de planta aqui. Por que as estrelas não têm nome? Será que as estrelas têm nome? E aí eu fiquei matutando ali, pensando, e meu primo já tinha desistido de brincar comigo, e eu não vou brincar mais não, vou ficar aqui, fico pensando. E não consegui a resposta ali por mim mesma, né, naquele momento. Sobrou para quem? Vovó estava lá bem tranquila e eu cheguei correndo naquela animação. Vovó, as estrelas têm nome? E ela, que essa menina está perguntando de estrela, meu Deus do céu. E aquela coisa, porque qual o sentido, né? Uma coisa muito diferente, muito realmente fora ali do que se era esperado. E ela falou, menina, eu não sei. Vovó, tem nome ou não tem? Aí, gente, eu nunca esqueço. Imaginei a cena aqui comigo. Vovó Mundinha pegou na minha mão, levantou da cadeira de balanço, a tranquilidade que ela estava, que às vezes ela até cochilava. Pegou na minha mão, me levou lá fora. E aí ela falou, minha filha, não sei de todas, mas aquelas ali são as Três Marias. Então imagina como foi um boom gigantesco na minha mente, ver que de fato tinha nome. E aí vem um questionamento junto, porque na verdade a ciência ela é feita de substituir perguntas por perguntas melhores, né? E aí, encontra a resposta, aí vai outra pergunta, e outra pergunta. Só que, a história tem um final feliz, não estarei aqui hoje tendo a honra de me apresentar para você, porque alguns anos depois, quando eu tinha 13, abri uma locadora, gente, Lan House, no Marroais dos Paivas. E foi uma febre gigantesca. Todo mundo falando do PS2, que a gente ia jogar PS2, negócio que a gente só via na televisão, no Bom Dia e Companhia ainda. Mas hoje tem só videogame. Só sei que eu cheguei, estava jogando ali meu GTAzinho, San Andreas, e aí ele, Larissa, não sei o que, ele me parou. Deixa eu jogar meu jogo. Aqui tem uma coisa, ele falou bem assim pra mim. Aqui tem uma coisa que o que tu quiser saber vai te dar a resposta. Alguém chuta o que era essa coisa? Muito misteriosa. Exatamente. Computador com Google. E eu, o quê? O que eu quiser saber? O que tu quiser saber. Aí eu, é mesmo? E aí na hora eu achei que assim, eu ia ter 1 milhão de coisas e eu ia sair pesquisando, disparada, mas não. Eu lembro que eu sentei em frente àquela tela do computador aqui, teclado aqui, e eu não sabia o que pesquisar. De tanta curiosidade que eu tinha. 13 anos de curiosidade acumulada. Só sei que ficou aqui, eu e a tela, e eu lembrei da vovó Mundinha. Nessa época eu ainda estava de um luto muito pesado, assim, fazia mais ou menos 1 ano que ela tinha falecido, e ela praticamente me criou, né? Então eu lembrei da vovó Mundinha, e lembrei daquela noite em específico que ficou marcada por mim com muito carinho, que ela me mostrou as estrelas. E aí eu lembrei, caraca, a vovó tinha falado das Três Marias. Joguei no Google. Três Marias. O resultado mudou minha vida, eu digo que isso me trouxe até aqui, porque primeiro eu descobri que existia uma área na ciência que era responsável por estudar justamente aquilo que me cativava tanto há tanto tempo. Não só estudar, mas descobrir,
analisar, catalogar, nomear, sabe, tudo. E além disso, é uma forma de pensar. A ciência mais antiga, a astronomia. Descobri que existia isso, já fiquei assim, meu Deus. E aí, desde que isso aconteceu, eu passei a frequentar aquela locadora para aprender coisas e levar para a minha comunidade. Comunidade? Como assim? Tu dava palestra no teatro? Nem tem teatro. Mas, tipo assim, tu dava palestra nas escolas? Não. Começava simplesmente meus pais, aqui eu trago a importância da família no processo, meus pais e meus irmãos foram meus primeiros públicos. E eles aguentavam, viu? Nossa Senhora, nem sei se eu me aguentaria. E aí tudo isso me levou até quem eu sou hoje, né? Hoje eu sou a primeira astronauta análoga do estado do Ceará e a única mulher desde janeiro de 2023, quando eu tinha 17 anos, eu fui para Brasília e ganhei bolsa para me formar. Astronauta análoga é, a grosso modo, alguém que treinou como astronauta, mas não foi para o espaço, nem sequer ficou em órbita. Né? Então é uma coisa que está surgindo agora no Brasil. E é fascinante, assim, porque você tem literalmente um acampamento que simula a vivência de um astronauta antes de ele ir para o espaço, até a missão, a simulação de gravidade zero, por exemplo. E aula de tudo. Tem o certificado aí que está passando com vocês. Mas tem inclusive aula de primeiros socorros, muita aula de mecânica, aula de física, enfim, tudo mais que o astronauta precisa saber para decidir mesmo se ele vai ao espaço ou não. Além disso, eu sou caçadora de asteroides e mentora, mais de 20 asteroides, a gente está em 25, descobertos para o IASC, que é o Instituto Internacional de Colaboração Astronômica, NASA, né, não sei se precisa explicar, mas a agência americana de aeroespacial e astronomia e todos os As da nossa indústria, e o MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil. Falando em MCTI, eu sou embaixadora da popularização da ciência do MCTI. Também sou estudante olímpica, ex-estudante olímpica, né? Apesar de ainda ter algumas Olimpíadas que eu posso fazer, que é o que explica essas medalhinhas aqui. A maioria delas é de Olimpíada Científica. Inclusive, eu levei as Olimpíadas para o meu município porque eu não fiz nenhuma Olimpíada no ensino fundamental. Eu fui ter acesso às Olimpíadas já no ensino médio, quando eu fui estudar no município vizinho, Ipu, né? Eu sou de Pires Ferreira, tinha que ir para o Ipu, acordava muito cedo também, às 5 horas da manhã, para pegar ônibus, e era tempo integral, eu fazia administração, e voltava para casa, umas 7 horas da noite eu estava em casa. Hoje eu sou embaixadora de uma plataforma que prepara os alunos para essas Olimpíadas, né, que é o Medalhei. Super recomendo que vocês conheçam também. Sou professora olímpica na Plexo, que é uma instituição que acolhe estudantes neurodivergentes de diversas realidades do Brasil inteiro. É como se fosse um grupo de estudos online para acolher essas crianças, né, para, enfim, também dar essa sensação de pertencimento e dar aulas. Né, então, também estou por lá. A gente tem algumas fotinhas aqui. Essa muito simbólica, duas lideranças importantes daí. Tenho essa foto com o presidente da República e tenho foto com o Marcos Pontes, em 2 eventos importantes para a ciência nacional, onde eu tive a oportunidade de homenageá-los e ser homenageada com a minha medalha favorita. Cadê ela, meu Deus? Tá dado um nó aqui, gente, vocês não têm ideia. Socorro. Ai, tá aqui, achei, aqui. Ela é muito linda, é a mais pesada também, não sei se vocês conseguem ver. Mas essa medalhinha aqui tem bastante história. Então, hoje, muita gente, principalmente os professores, me usam de exemplo nesse sentido, né? De que não é condição financeira. Eu não tinha condição de comprar um notebook para estudar na pandemia. E é muito repetitivo isso. Eu sou mentora de astronomia do Galaxy Cruise, que é um projeto do Observatório do Japão, onde eu detectei mais de 2 mil galáxias, né? Só que meu projeto, meus mentorados ultrapassaram um recorde mundial. A galera não sabe brincar. A gente virou notícia pela primeira vez por conta desse projeto, que é um projeto de ciência cidadã. A gente não recebia dinheiro, era voluntário, todo esse trabalho, né? É uma ajuda lá para os astrônomos profissionais, porque eles não têm tempo de fazer essas coisas. Então não é tão, meu Deus, que coisona. Mas, em troca, a gente consegue homenagear alguém ao nomear, por exemplo, o asteroide. Né? Então, além da contribuição e experiência que tudo isso gera, né? Então são projetos que eu recomendo muito.
Eu sou representante cearense vencedora do Prêmio Multimundo como uma menina, na categoria Líder, de 2023, e Líderes Team Força Meninas. A gente fala de protagonismo feminino e feminismo em geral, enfim, tudo que envolve o desenvolvimento e a participação feminina. É muito importante que a gente lembre de incentivar elas em grupos. E como é que incentivo? Já partindo aqui dos finalmente. Algumas fotos rápidas aqui para vocês, na telinha, de toda essa trajetória que eu tenho trilhado. Forbes Under 30, também não citando, mas entrei para a Forbes esse ano. Como é que a gente incentiva? Exemplos. Aqui eu deixo vocês tirarem uma fotinha mental ou anotar. E por que a gente trabalha com meninas, né? Eu faço parte do Força Meninas hoje em dia, e esse é o dado mais recente que a gente tem de impacto. Mais de 75 mil crianças alcançadas em todo o Brasil. Amo muito o trabalho que eu faço com meus mentorados. Acho que não seria eu se fosse só a ciência em si, né? Só a exata, mas é muito eu a educação. É muito eu o ato de levar para as pessoas a oportunidade de aprender. Sabe, que devia ser básico, né? Não tinha que ter tanto esforço, não tinha que ser uma coisa tão importante para ser necessário a gente levar numa palestra, para falar, olha, eu faço isso. Gente, mas todo mundo devia fazer isso. Ou melhor, não devia ser necessário que alguém fizesse isso sem nem ter recurso, de maneira principalmente voluntária. Mas quando eu olho toda a minha história, tudo que a gente traz aqui, quando a gente fala de protagonismo e de importância de incentivar outras pessoas, principalmente as meninas, eu lembro da frase da feminista Angela Davis, quando ela diz, eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando aquilo que eu não posso aceitar. E é isso que eu venho tentando fazer, é isso que eu sei que muitos de vocês fazem no dia a dia e tentam incentivar que outras pessoas façam, porque nunca vai ser sobre se contentar, sobre parar de reclamar, sobre aceitar. Sempre vai ser sobre dar o seu melhor para fazer o que você veio aqui para fazer, para cumprir seu propósito, sabe? Seja ele qual for, na ciência ou não, na cultura ou não, enfim, nas exatas, nas humanas, o que quer que seja, você não pode aceitar. E aí a Angela Davis falou isso. Muito obrigada por darem uma chance para a ciência hoje. Me sigam nas redes sociais, esse é o contato do meu assessor. Todas as minhas redes sociais são Laritrix, com 2 T's. E vocês são incríveis. Muito obrigada por assistir. Contemplei o céu.